tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente. Olá, querido irmão, querida irmã, paroquianos da paróquia Nossa Senhora Aparecida da Ilha do Governador. Eu sou o seminarista Walker e quero hoje rezar com você o terceiro dia da nossa novena em honra a São Pedro. É uma alegria muito grande poder estar aqui com você, poder colocar-me junto com você para rezarmos juntos nesse momento tão especial que a nossa paróquia está vivendo. Nós temos como tema principal dessa novena: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, conforme Mateus capítulo 16, versículo 18. E hoje, terceiro dia da nossa novena, encontramos o seguinte tema: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme a segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 18. Querido irmão, querida irmã, muito obrigado a você que tem acompanhado conosco a programação ao longo desse tempo de pandemia de forma muito particular, né? Porque sabemos o quanto é importante nos fazermos próximos, estarmos juntos para vencermos juntos na oração e na fé esse momento pelo qual estamos passando. E por isso, unindo-nos ainda mais em oração, queremos oferecer ao Senhor, oferecer a Deus as nossas preces, as nossas súplicas, a fim de que a nossa vida se configure cada vez mais a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim estaremos cumprindo perfeitamente a vontade de Deus na nossa vida. Por isso, vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós, que venha iluminar o nosso coração, mover a nossa alma, para que a vontade de Deus realmente possa ir se mostrando a cada um de nós, conforme na própria vida do apóstolo Pedro aconteceu. E assim nós vamos abrindo o coração e deixando-nos conduzir pelo Espírito do Senhor, para que a vontade do Senhor prevaleça na nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje nós temos como intenção pela paz entre todas as nações. E as pastorais deste dia, que rezam junto conosco, são a Pastoral da Criança, Conselhos Comunitários da Portuguesa e Tubiacanga, Terço dos Homens e Terço das Mulheres. Queremos juntos, então, nesse momento de graça que a paróquia Nossa Senhora Aparecida vive, em preparação para a novena de São Pedro Apóstolo. A palavra de hoje, amados e amadas do Senhor, nos diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos deixar que essa palavra venha nortear a nossa vida nesse domingo, dia do Senhor, Dies Domini, em que nós nos reunimos para adorar, louvar e bendizer o nome do Senhor. Mas não estamos indo à igreja, não podemos ainda participar da Santa Missa presencialmente, mas estamos reunidos, irmãos. Estamos reunidos porque quando nos unimos em oração, é como se nós estivéssemos todos juntos e unidos dessa forma, elevamos a Deus a nossa prece, a nossa súplica. E recentemente já recebemos a notícia, a feliz notícia de nosso cardeal sobre essa reabertura dos templos para que as coisas possam ir voltando aos poucos à normalidade, dentro, claro,
de todos os parâmetros, né, que nós precisamos ter, as atitudes que precisamos tomar de prevenção para que tudo ocorra dentro da tranquilidade, dentro da paz. Mas queremos nos deter nessa palavra que é o tema de hoje para nós. Meus irmãos, nós precisamos constantemente procurar meios que nos levem a esse perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer em graça na presença de Deus. A nossa vida cristã é feita de uma visão mais integral. Nós não podemos separar a nossa vida cristã, né, e fragmentá-la. Nós precisamos ter uma visão integral da nossa vida cristã, unindo aquilo que nós rezamos à nossa vida diária, unindo aquilo que nós celebramos ao nosso dia a dia. Não são coisas separadas, né? Nós não estamos separando as coisas ao longo da nossa vida como se a celebração litúrgica fosse uma coisa completamente diferente e a minha vida fosse separada daquilo que eu rezo, daquilo que eu creio. Não, meus irmãos, nós vivemos de forma integral a nossa fé. E a nossa fé consiste justamente em aplicar na vida, no dia a dia da nossa vida, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós rezamos, aquilo que nós cremos. Por isso, nesse dia, queremos pedir ao Senhor essa graça, a graça de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o modelo, Ele é o parâmetro para a nossa vida, Ele é a medida para a nossa vida. E a cada dia que nós vamos dando passos no crescimento e na maturidade espiritual, nós vamos nos aproximando dessa pessoa de Cristo e nos configurando a Ele. No dia do nosso batismo, nós recebemos, pela infusão da graça de Deus na nossa alma, pela infusão do Espírito Santo que foi derramado sobre nós abundantemente, e nós então passamos a ser habitáculo de Deus, habitáculo do Espírito, habitáculo da Trindade Santíssima. Nós passamos a ser morada do Deus vivo e verdadeiro. A partir desse momento, meus irmãos, nós começamos uma caminhada que vai ter fim quando fecharmos os olhos para esta terra e abrirmos os olhos para a eternidade. E nós não sabemos quanto tempo nós temos, portanto, o nosso adiantamento espiritual precisa ser prioridade da nossa vida. Precisa ser prioridade de tudo aquilo que nós fazemos e de tudo aquilo que nós somos. Em tudo aquilo que nós fizermos, seja para a glória de Deus Pai, porque é esse movimento da nossa vida voltada inteiramente para Deus que nos fará cada vez mais percebermos esse crescimento espiritual dentro de nós. E nenhum crescimento espiritual se dá sem vida de oração, sem intimidade com o Senhor, sem momentos de profunda intimidade com o Senhor, como o Senhor Jesus nos disse, aquele momento em que nós fechamos a porta do nosso quarto e entramos para estarmos a sós com o Senhor. Então são muitos os meios que o Senhor nos dá. A oração pessoal é muito importante, mas não é somente ela suficiente. É preciso estarmos também juntos na Sagrada Liturgia, rezando juntos enquanto igreja, como um corpo unido, um corpo reunido na presença do Senhor. Por isso, querido irmão, querida irmã, a nossa vida espiritual é feita de dois elementos muito importantes. Esse elemento comunitário e esse elemento pessoal. Eles não se anulam, mas se complementam. Logo, se eu quero crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nos propõe o tema de hoje, eu preciso unir essas duas realidades e viver a vida de oração na comunidade, na Sagrada Liturgia, pelos sacramentos
e de forma muito especial pela adoração eucarística, pela oração do Santo Terço, pela leitura orante da Palavra de Deus, unindo tudo isso à minha vida de intimidade com o Senhor, à minha vida de oração pessoal. Todos os dias eu preciso alimentar a alma com essa intimidade com o Senhor. Ele vem ao meu encontro, mas eu também me coloco na presença do Senhor para receber dele toda a graça. É assim que nós vamos conhecendo o nosso Senhor. E não há meio melhor para conhecer o Senhor do que, por exemplo, os Evangelhos. Nós sabemos que não é uma biografia, mas, por exemplo, o livro do Evangelho de São João, ali nós encontramos a própria finalidade para a qual os Evangelhos foram escritos, para suscitar a fé em nosso coração, a respeito da pessoa de Jesus Cristo, acerca da pessoa de Jesus Cristo, Verbo encarnado. Por isso, querido irmão, querida irmã, entreguemo-nos inteiramente ao Senhor nesse período de novena, para que também seja um momento oportuno para o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São Pedro, de forma muito particular, viveu essa experiência. Unido ao Mestre, unido ao Senhor, ele pôde fazer com que a sua vida fosse verdadeiramente um caminho de ascensão. Ele, como todos nós, sendo um ser humano frágil, teve seus momentos de fraqueza, mas ele soube arrepender-se profundamente e colocar-se na presença do Senhor com humildade de coração. A humildade é a porta que abre todas as portas do céu para derramar sobre nós as graças que nós precisamos, as graças necessárias para a nossa salvação. Que a palavra de Deus hoje, que ilumina o terceiro dia da novena, em honra a São Pedro, possa iluminar a nossa vida, possa nos conduzir a esse maior conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e esse crescimento na graça de Deus. Nós vamos agora, querido irmão, querida irmã, rezar juntos a oração em honra a São Pedro. E aqui colocamos a intenção particular desse dia, mas também a intenção que você traz no seu coração. Tá certo? Vamos juntos, com muita fé, com muita piedade, rezar a São Pedro. Glorioso São Pedro, creio que vós sois o fundamento da Igreja, o pastor universal de todos os fiéis, o depositário das chaves do céu, o verdadeiro vigário de Cristo, e eu me glorio de ser vossa ovelha, de ser vosso filho. Por isso, vos peço esta graça. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, faça o seu pedido, entregue a intercessão do glorioso apóstolo São Pedro, a sua intenção, a necessidade que você apresenta hoje ao Senhor por meio da intercessão de São Pedro apóstolo. Interceda por mim ao Espírito Santo para me ajudar nesse momento que tanto preciso. Que o Senhor Deus ilumine a sua santidade, conduzindo-o sempre para a verdade, para que seja guia seguro do rebanho que lhe foi confiado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, chegamos ao fim da nossa novena, mas eu quero deixar aqui o convite para você que tem participado, a que continue participando conosco desse tempo de graça. Nós temos a novena sendo transmitida todos os dias às 9 horas, e a missa dos dias de semana você pode participar sempre às 18 horas.
A missa dominical, às 8 da manhã, e no dia da festa, dia 28 de junho, às 8 da manhã, sempre pelo canal da TV Aparecida Ilha e também no Facebook. Participando aqui pelo YouTube ou pelo Facebook, você consegue acompanhar toda a programação da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigado por participar conosco desse terceiro dia da novena em honra a São Pedro. Deus abençoe você, sua família e até breve, com a graça de Deus.